Fala, galera! Vamos dar continuidade ao estudo do período composto, orações coordenadas e orações subordinadas. No encontro passado, nós vimos que as orações coordenadas se ligam por meio de conjunções coordenativas, que são aquelas 5 do Adadalex, conclu. Quais são elas? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Se você olhar uma conjunção coordenativa do Adadalex, conclu, tenha certeza de que ela liga termos coordenados, de que ela liga orações coordenadas. Ok? Aí nós vimos o que é a conjunção deslocada, tal, nós montamos o Adadalex, e agora a gente vai ver como que dá nome às orações coordenadas. Vem comigo, vamos lá. Vamos pegar aqui um período bem simples. A ideia agora não é complicar, é só mostrar como que se dá nome às orações coordenadas, tá? Então, olha aqui, um período bem simples, ó. Não estudou, mas passou. Não estudou, mas passou. Nós temos aqui duas orações unidas por qual conjunção? Mas. E agora me responda em 1 segundo. Estas orações estabelecem entre si relação de subordinação ou de coordenação? Coordenação. Basta olhar para a conjunção. Ó. Não é uma conjunção adversativa do Adadalex conclu? Sim, então não tenho que discutir se é a conjunção do Adadalex conclu, orações coordenadas. Então, as orações 1 e 2 estabelecem entre si relação de coordenação. É claro, estão unidas por uma conjunção ó, coordenativa, adversativa do Adadalex conclu. Então, olha aqui. Ó. Olhe para a primeira coordenada, para a coordenada número 1. A coordenada número 1, ela está com ou sem conjunção do Adadalex conclu? Com ou sem? Sem, porque quando você divide as orações, você corta antes da conjunção. Ó. Então, quer dizer que a oração número 1, ela está sem conjunção coordenativa do Adadalex conclu. E a coordenada que fica sem conjunção é a chamada de oração coordenada assindética. Tá? A coordenada que fica sem conjunção é chamada de oração coordenada assindética. Agora, olhe para a coordenada número 2. Ela está com conjunção adversativa do Adadalex conclu. E a oração coordenada que fica com conjunção, é chamada de oração coordenada sindética. Agora, a sindética, vem aqui comigo, a sindética pode ser de 5 tipos. Sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, explicativa ou conclusiva, dependendo da conjunção. Então, a coordenada que tem conjunção é a oração coordenada sindética, mas pode ser sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva, dependendo da conjunção. Nesse caso aqui, eu tenho uma oração coordenada sindética, adversativa. Adversativa. Tá claro isso? Beleza? Deixa eu dar uma dica aqui para você. Olha, só uma dica, olha. Se você pegar um dicionário agora e buscar a palavra síndeto, o que é síndeto? Você vai ver que síndeto quer dizer conjunção. Olha, isso aqui vai te ajudar, ó. Quer dizer conjunção. Pense agora no prefixo a. Quando eu digo amoral, o que é isso? Que não tem moral. Acéfalo, que não tem cérebro. E assindético, que não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. Tá vendo? Então, quando eu digo oração coordenada assindética, é aquela que não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. Já a oração coordenada sindética é aquela que tem síndeto, é aquela que tem
sem conjunção coordenativa do adadalex conclu. E a sindética pode ser de 5 tipos. Sindética aditiva, sindética diversativa, sindética alternativa, explicativa ou conclusiva, dependendo da conjunção. É assim que você dá nome a orações coordenadas. Então você olha para a conjunção. Se for conjunção do adadalex conclu, orações coordenadas. A coordenada que está sem conjunção é oração coordenada assindética. Já a coordenada que está com conjunção é oração coordenada sindética, que pode ser aditiva, diversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Vamos a mais um exemplo, olha só. Mais um exemplozinho aqui, ó. Os pais te deram a vida. Se-lhes grato, pois. Vamos separar as orações e classificá-las. Então, nós temos aqui 2 orações. Primeira, os pais se deram a vida. Corta. Segunda, se-lhes grato, pois. 2 orações unidas por qual conjunção? Pois. Me responda em 1 segundo. Estas orações estão em relação de subordinação ou de coordenação? Coordenação. Olhe para a conjunção. Não é o pois deslocado? E o pois deslocado não equivale ao portanto, não é uma conjunção conclusiva do adadalex conclu? Sim. Está vendo? Se esse cara é o pois deslocado, ele equivale ao portanto. Ó. Ele equivale ao portanto. É conjunção conclusiva do adadalex conclu. E se adadalex conclu, orações coordenadas. Então vai lá. A coordenada número 1, que está sem conjunção, sem síndeto, é chamada de oração, vai lá, coordenada assindética. Já a coordenada número 2, que está com síndeto, que está com a conjunção do adadalex conclu, é chamada de oração coordenada sindética. Neste caso, sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva? Conclusiva. Oração coordenada sindética conclusiva. Tá, beleza? Não é difícil, né? É só pegar um jeitinho, só entender como funciona. Olha aí, está tudo mastigado. Último exemplo, que é um pouquinho diferente. Por favor, preste bem atenção agora. Tá? Último exemplo. Eu vou ter que apagar aqui em cima. Ó. Escreve aí. Acordei. Acordei. Escovei os dentes. Tomei banho. Fui ao trabalho. Acordei, escovei os dentes, tomei banho, fui ao trabalho. Vai lá, quais são os verbos? Acordei, escovei, tomei, fui. Acordei, escovei, tomei, fui. 4 verbos, 4 orações compondo o período. Né? Período composto por 4 orações. Vamos dividi-las. Acordei, corta. Escovei os dentes, corta. Tomei banho, corta. Fui ao trabalho. Oração número 1, oração número 2, oração número 3, oração número 4. Beleza? E agora? Essas orações estabelecem entre si relação de subordinação ou de coordenação? Até agora, o que eu disse para você? Eu falei assim, olhe para a conjunção. Olhe para a conjunção. Se for conjunção do adadalex conclu, orações coordenadas. Tá, mas e daí? Tem conjunção entre 1 e 2? Não.
Entre 2 e 3? Não. Entre 3 e 4? Não. Não tem conjunção. E agora? Então, o que eu vou te dizer é o seguinte. Se houver um encadeamento de orações sem intermédio de conjunção, A, B, C, D, sem intermédio de conjunção, quer dizer que há um encadeamento de orações coordenadas. Tudo bem, ó? Se houver um encadeamento de orações sem conjunção, há um encadeamento de orações coordenadas. Vamos lá. Coordenadas sindéticas ou assindéticas? Assindéticas. Não tem síndeto, não tem conjunção. Todas elas são assindéticas, né? Então há um encadeamento de orações coordenadas assindéticas. Tá, beleza? Tranquilinhos? Então, se houver um encadeamento de orações sem intermédio de conjunção, quer dizer que há um encadeamento de orações coordenadas assindéticas. Tá legal? Então, se eu digo assim, ó, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Dá uma olhada nos verbos, separei as orações. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Vai lá. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola. Posso dizer que há um encadeamento até aqui de 3 orações coordenadas assindéticas? Sim, não há conjunção entre elas. Agora, olha a última. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. A última começa por conjunção. Começa pelo e, que é a conjunção aditiva do Adadalex conclu. Se está no Adadalex conclu, é a oração coordenada. Só que essa aqui vai ser sindética aditiva. Beleza? Então, quando eu digo amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Eu tenho 3 orações coordenadas assindéticas e uma oração coordenada sindética aditiva, que começa pelo e, conjunção coordenativa aditiva do Adadalex. Concluo. Beleza? E assim nós encerramos a teoria das orações coordenadas. Seguindo o nosso esquema, agora começaremos a falar das orações subordinadas adjetivas, assunto de extrema importância, beleza? Então respire fundo, prepare-se, vamos aos trabalhos. Então coloque aí, orações subordinadas adjetivas. Já vou perguntando uma coisa, enquanto eu apago o quadro aqui. As orações subordinadas adjetivas começam por conjunção? Porque as coordenadas começam, né? Conjunção coordenativa do Adadalex conclu. As orações subordinadas adjetivas começam por conjunção? Não. Aqui já é a grande diferença. Elas não começam por conjunção. Elas começam por pronome, que é o chamado pronome relativo. Então, vai lá, informação importantíssima. Olha só, as orações subordinadas adjetivas não começam por conjunção. Começam pelos pronomes relativos. Galera, quando a gente fala em pronome relativo, pode saber que isso é muito importante na sua preparação. Está aqui um tema que você tem que dominar. Quais são os principais pronomes relativos que nos interessam? Agora, que, quem, onde, cujo. Que, quem, onde, cujo.
Tá? Esses são os principais relativos. Agora me diga uma coisa, o que vai ser sempre um pronome relativo? Não, o que pode ser 1 milhão de coisas, tá? Quando que o que vai ser um pronome relativo? Isso você tem que gravar. Quando ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. O qual, a qual, os quais, as quais. Se eu digo assim, ó, este é o homem que foi homenageado. Este é o homem o qual foi homenageado. Se eu posso trocar o que por o qual, já sei que é um pronome relativo. Olha para mim agora, por favor. E se é um pronome relativo, não tenha dúvida de que ele inicia uma oração subordinada adjetiva. É automático. Toda vez que você olhar para um pronome relativo, pode saber que ali está o início de uma oração subordinada adjetiva. Combinado? Combinado? Falou em pronome relativo, automaticamente oração subordinada adjetiva. Quer um detalhe aí? O cujo, cuja, cujos, cujas, o cujo vai ser sempre um pronome relativo. Sempre. Sempre vai ser um pronome relativo. E o que isso quer dizer? Que sempre ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Toda vez que olhar para cujo, cuja, cujos, cujas, pode associar imediatamente a oração subordinada adjetiva. Tá legal? Bom, as orações subordinadas adjetivas, tá? Elas podem ser de 2 tipos. Elas se subdividem em 2 tipos. Podem ser restritivas ou então explicativas. Restritivas ou então explicativas. Tá aí. As restritivas aparecem sem vírgulas. E as explicativas aparecem com vírgulas. Tá? As restritivas sem vírgulas e as explicativas com vírgulas. Veja que já envolve pontuação aqui. Tá? Já envolve pontuação, isso é bem importante. Agora, eu vou colocar umas informações nesse esquema que num primeiro momento vai ficar difícil de entender. Mas espere eu terminar o esquema, espere eu montar tudo, aí eu vou colocar 3 frases no quadro e aí sim você vai entender tudo que eu quis dizer aqui. Tá? Então já estou adiantando que no início vai ser um pouco nebuloso o que eu vou dizer. Mas a gente já esclarece tudo. Então olha aqui, ó. As orações subordinadas adjetivas restritivas, que ficam sem vírgulas, elas sempre se referem a um ou alguns elementos de um grupo. Um ou alguns elementos de um grupo. Já vou explicar melhor. E as explicativas, de 2 uma. Ou elas se referem, imagine isso aqui, um grupo de elementos, tá? Podia ter 8, 9, 10, 1000 elementos. Ou elas se referem a todos os elementos de um grupo, ou elas se referem a um único elemento. Não é um elemento de um grupo, é um elemento e ponto final, sem considerar quaisquer outros elementos. E agora eu vou começar a explicar essa questão. Vamos começar assim já, ó. O que será que é restrição? O que é restrição? O que é restringir? Restringir é limitar. Restringir é limitar. Então, veja bem, se eu tenho aqui, ó, 100 alunos, 100 alunos, aí eu falo assim, ó, vem só você, você e você. O resto fica. Eu estou limitando o número de elementos? Eu estou restringindo o número de elementos? Sim. Eu peguei apenas alguns elementos de um grupo. Eu estou restringindo, eu estou limitando.
Veja um outro exemplo. A sala tem 100 alunos. E eu digo assim, ó, vem só você aqui. Todo o resto fica. Eu estou restringindo o número de elementos? Eu estou limitando o número de elementos? Sim. Então quer dizer que quando eu pego um elemento de um grupo, eu estou restringindo. Eu estou limitando. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva é aquela que pega um elemento de um grupo ou alguns elementos de um grupo. Um ou alguns elementos de um grupo. Pega um, deixa o resto. Pega alguns, deixa o resto. Estão me entendendo? Então a restritiva sempre vai ser assim. Um elemento entre outros. Ou alguns elementos entre outros. O que eu vou falar agora, o que eu vou dizer agora, parece ser uma bobagem, parece ser uma brincadeirinha boba, mas não é. Vamos combinar uma coisa, toda vez que falar em restrição, você vai pensar assim, ó, um elemento entre outros, ou alguns elementos entre outros, um ou alguns elementos entre outros. O Berg, que bobagem é essa? Calma, ali nos três períodos você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Por mais bobinho que seja, grave isso. Vai lá, falou em restrição, um elemento, entre outros, ou alguns elementos, entre outros. A gente já vai aplicar isso. E a explicativa não restringe nada, não limita nada. Se ela faz referência a um grupo, ela pega todo mundo, ela generaliza, são todos, sem qualquer tipo de restrição. Ou então, é uma mera explicação a respeito de um elemento. Não é um elemento entre outros, é um elemento e ponto final, sem considerar quaisquer outros elementos. Dito isso, está na hora de você entender o que eu quero te dizer. Vamos colocar então três períodos aqui no quadro, para esclarecer melhor tudo o que eu disse até agora, tá bom? Vamos lá então. Os alunos que se dedicam bastante passarão. Vamos chamar isso aqui de período 1. Período 2. Os alunos, vai ser igual. Que se dedicam bastante, passarão. E período 3, o 2 é igual. E período 3, a ONU que intermedia as relações diplomáticas, presidirá o evento. Beleza até aqui? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta que eu faço. Este que, ó, ele é um pronome relativo? Quando que o que vai ser pronome relativo? Quando ele puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Os alunos, os quais se dedicam bastante, passarão. Sim, este que é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, não há dúvida de que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Pode ler para mim qual é essa oração subordinada adjetiva? Começa no quê? Começa no relativo. Vai lá. Que se dedicam bastante. Se você leu a palavra passarão, equivocou-se.
Veja que o passarão está ligado aos alunos aqui na frente, ó. Os alunos passarão. A oração subordinada adjetiva introduzida pelo relativo que é apenas essa, que se dedicam bastante. Então você vê que a oração subordinada adjetiva está intercalada numa outra oração, os alunos passarão. Tá? O verbo passarão tem como sujeito os alunos que estão aqui na frente. O termo alunos que está aqui na frente. Então está aqui, entendeu a divisão? Eu sei que esse aqui é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva, que está aqui. Como você sabe, olha nosso esquema aqui. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser com ou sem vírgulas. Com ou sem vírgulas, certo? Então, olha, vamos deixar a de cima sem vírgulas e a de baixo com vírgulas. E agora vamos fazer uma análise. Aqui em cima, se esse aqui é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Como ela está sem vírgulas, ela é oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva? Sem vírgulas, restritiva. Restritiva. Certo? E se é restritiva, agora tem que olhar para cá. Se é restritiva, olha aqui, ela se refere a todos ou a alguns alunos. Se é restritiva, alguns entre outros. Então vamos aqui, ó. Se é restritiva, ela se refere a alguns alunos. Então, qual é a interpretação que você tem que dar aqui? Qual é a interpretação que você tem que dar aqui? Todos os alunos passarão? Não, só os alunos que se dedicam bastante. Só os alunos que se dedicam bastante. Os outros, que não se dedicam bastante, não passarão. Entendeu a jogada? Então você pensa assim, se é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela não se refere a todos os alunos, ela se refere a alguns alunos. Só os alunos que se dedicam bastante é que passarão. Isso quer dizer o quê? Existem alunos que não se dedicam bastante. E esses que não se dedicam bastante, não passarão. Então agora olha aqui para mim, por favor. Escuta o que eu tenho a dizer. Muito importante. Toda vez que houver restrição, haverá uma ideia explícita. Explicitada por palavras. E uma ideia implícita. Quando eu digo assim, ó, os alunos que se dedicam bastante passarão. Essa informação sobre os alunos que passarão, ela está explícita por meio de palavras. Mas daí eu penso assim, ó, só os que se dedicam bastante passarão. Então eu posso deduzir que existem alunos que não se dedicam bastante. E esses que não se dedicam bastante não passarão. Está vendo? Mas essa informação sobre os alunos que não passarão, ela está implícita. Há alunos que não se dedicam bastante? Há alunos que não passarão? Só que essa ideia sobre os que não passarão está implícita. Então, grave, toda vez que houver restrição, haverá uma ideia explícita e uma ideia implícita, que você deve deduzir, inferir. Tá bom? Agora aqui, ó. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa? Explicativa. Explicativa. Se é explicativa, olha aqui, ó. Ela se refere a alguns alunos ou a todos os alunos? Todos os alunos. Você é obrigado a fazer essa interpretação. Se é explicativa, ela não restringe, ela não limita, pega todo mundo, generaliza, são todos. Então, veja bem, neste caso aqui, ó, todos os alunos se dedicam bastante. E todos os alunos passarão. Ninguém fica de fora. Não há informação implícita, não há inferência, não há dedução. Todos se dedicam bastante e todos passarão. O que está escrito aqui de forma explícita vale para todo mundo. Beleza? E para fechar, olha só.
A ONU que intermedia as relações diplomáticas presidirá o evento. Se você coloca esta estrutura numa redação, você vai ser punido por falta de coerência? Vamos ver. Vai lá. A ONU que, a ONU a qual? Este que é um pronome relativo? É. Então coloca aqui, PR. É um pronome relativo. Se eu troco por a qual é. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Certo? Lê para mim qual é essa oração subordinada adjetiva. Que intermedia as relações diplomáticas. Para aqui. Porque o presidirá está ligado à ONU aqui na frente. A ONU presidirá o evento. Bom, agora, lembra aquela bobagem que eu falei agora há pouco? Eu disse para você assim, ó, toda vez que falar em restrição, você vai pensar em um elemento entre outros, ou alguns elementos entre outros. Veja o que está escrito aqui. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, sem vírgulas. Quer dizer que essa oração subordinada adjetiva está se apresentando como restritiva. E se é restritiva, largue tudo, por favor, e olhe para mim. Se é restritiva, ela se refere a uma ONU, entre outras ONUs. Se é restritiva, tem que ser esse o teu raciocínio. Se é restritiva, ela se refere a uma ONU, entre outras ONUs. Nada a ver. Como é que vai ser uma ONU entre outras ONUs, se ONU só tem uma? Sabe o que está escrito aqui? Sabe o que está escrito aqui? Se é restritiva, é sempre essa imagem que tem que vir à nossa cabeça. Ó. É aquela imagem que está no nosso esquema. Está escrito aqui o seguinte, que de todas as ONUs, tá? De todas as ONUs, só aquela que intermedia as relações diplomáticas é que presidirá o evento. As outras ONUs não presidirão o evento. A ONU que intermedia as relações diplomáticas, só aquela ONU que intermedia as relações diplomáticas é que presidirá o evento. Nada a ver, não existem outras ONUs. Mas se é restrição, você tem que pensar assim, uma ONU entre outras ONUs. Nada a ver. Então, se ONU só tem uma, não é uma entre outras, é uma. Essa oração não pode ser restritiva. E se não pode ser restritiva, só pode ser o quê? Explicativa. Agora, olha aqui, para fechar o raciocínio. Se é explicativa, olha aqui agora. Se é explicativa, olha aqui. Ela se refere a uma ONU entre outras ONUs ou se refere a uma ONU e ponto final? Uma ONU e ponto final. Sem considerar quaisquer outras ONUs. É uma mera explicação a respeito da única ONU que existe. Está vendo? Então, a oração subordinada adjetiva, nesse caso, tem que ser restritiva, porque a ONU só tem uma. E se é explicativa, ela tem que ter o quê? Vírgulas. Ela tem que ter vírgulas. Então, aqui eu diria que é um caso obrigatório de vírgulas. É um caso obrigatório de vírgulas. Veja bem, então, ONU é elemento único. Se é elemento único, não pode unir-se a uma oração restritiva. Porque a restritiva é um elemento entre outros. Está vendo? Se é um elemento único, como ONU, Brasil, Constituição Federal de 88, só pode ligar-se a uma oração subordinada adjetiva explicativa com vírgulas. Porque é elemento único, não é um entre outros. Entendeu? Beleza? Então, a restritiva é sempre assim, um elemento entre outros, ou alguns elementos entre outros. Na restrição, você sempre vai considerar um grupo de elementos. Certo? Então, olha, esta é a teoria básica referente às orações subordinadas adjetivas. O resto é aprofundamento. Tá legal? Que nós veremos em questões, que nós veremos na resolução de provas. Beleza? É isso aí, galera. A gente se vê nos próximos encontros. Um grande abraço. Tchau, tchau.